Bom, quero cumprimentar todo mundo que está presente e cumprimentar especialmente a nossa palestrante de hoje, Ana Paula Leal. Queria então convidar ela, a Ana Paula, que ela é museóloga, tem a formação em museologia, conservação e restauro, é mestre em arqueologia e atualmente trabalha no Centro Nacional de Arqueologia do IFAM, sendo coordenadora substituta de socialização do patrimônio arqueológico. Então, Ana, agradeço a presença e abro espaço para te iniciar. Oi, gente, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero começar parabenizando a Fototeca pela segunda edição desse curso Encontro com o Museu e também agradecer pelo convite que me possibilita falar sobre um tema que eu gosto tanto e, além disso, me possibilita trocar, né, experiências aí com vocês. Eu tenho uma apresentação, posso colocar aqui? Vocês estão vendo? Sim. Certo. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as instituições de guarda e pesquisa, que são, na verdade, os locais que salvaguardam os acervos arqueológicos, né? São os locais cadastrados no IFAM, que têm essa possibilidade de salvaguardar os acervos arqueológicos e falar, de modo geral, da preservação desses acervos. Né? Antes de tudo, antes de adentrar essas questões mais referentes à legislação e ao diagnóstico dessas instituições que eu quero apresentar para vocês, eu queria fazer aqui uma reflexão do porquê é importante preservar o patrimônio arqueológico, né? Porque se faz necessário a gente atuar nessa questão. Bom, primeiro, é importante a gente atuar na preservação do patrimônio arqueológico, porque isso é uma obrigação constitucional e prevista em lei, né? Então, mesmo que quiséssemos, não poderíamos fugir dessa questão. Além disso, a preservação desse patrimônio, ela possibilita que as sociedades presentes e futuras possam ter acesso e possam usufruir desses bens e de toda da sua informação associada. De certa forma, a presença e a falta desses vestígios nos sítios arqueológicos possibilita que a gente conheça a história de grupos humanos que, às vezes, foram marginalizados ou que não deixaram registro dos seus modos de vida. Então, a arqueologia se faz muito importante por conta disso. Trago aqui algumas imagens de alguns sítios arqueológicos que imagino que vocês já devem ter visto. E, para começar, também, um conceito de sítio arqueológico utilizado pelo IFAM, né? A gente cunhou esse conceito em 2019. Então, o que a gente entende por sítio arqueológico? Ele é o local onde se encontram vestígios resultantes de atividades humanas, né? Muitas pessoas acabam confundindo, às vezes, arqueologia com paleontologia, mas para a gente considerar um sítio arqueológico, então, tem que ter vestígio resultante dessas atividades referentes aos seres humanos, e esses sítios podem ser do período pré-colonial ou histórico. Podem estar localizados em superfície, em subsuperfície, ou seja, enterrados, né, ou submersos. E para ser considerado um sítio arqueológico, nos termos dessa portaria, tem que ser possível contextualizar ele a partir da ciência e arqueologia. Por outro lado, o que forma um sítio arqueológico, né? É uma série de estruturas e de vestígios, o que a gente vem chamando de bens arqueológicos móveis, que aqui eu trago algumas imagens de alguns para vocês verem. Então, esses bens arqueológicos móveis, eles são os vestígios encontrados nesses sítios, ou mesmo fora de contexto, né? Às vezes a gente encontra uma peça, um objeto arqueológico que não está necessariamente inserido num sítio, por uma série de questões, mas ele não deixa de ser um objeto arqueológico. E o conjunto desses bens acabam formando o que a gente conhece como coleção ou acervos.
né? Eu estou tratando aqui acervos como as coleções institucionalizadas. Então, por isso que as coleções que estão em algum local de guarda, né? Uma instituição de guarda e pesquisa, que pode ser um museu, pode ser um laboratório, pode ser uma casa de memória, uma prefeitura, né? A gente tem vários tipos de instituições de guarda e pesquisa. Então, para adentrar um pouquinho mais nessa questão de legislação, eu trago algumas premissas referentes ao patrimônio arqueológico. Bom, como eu falei, né, a conversa de hoje a gente vai acabar afunilando e tratando sobre os acervos, né, que estão nessa categoria de bens móveis. Então, a gente divide o patrimônio arqueológico, como eu disse, em bens imóveis, que são os sítios, e os bens móveis, que são esses acervos, essas coleções ou até esses objetos fortuitos que a gente encontra. Bom, primeiro de tudo é importante a gente saber que esse patrimônio ele é protegido por lei e a sua destruição ela é proibida antes de que esses sítios sejam pesquisados, né? Então a lei que protege o patrimônio arqueológico, os sítios arqueológicos e, portanto, os objetos que neles contêm, é a Lei 3924 de 1961. É uma lei bem antiga, como vocês podem ver, que já necessitaria, de certa forma, de algumas revisões, mas é a lei que nós temos no momento. A destruição de um sítio arqueológico é um crime contra o patrimônio nacional e é punível penalmente. Tá? Então, por isso, a lei é bem clara, bem objetiva ao apontar que para poder destruir esse material, esses sítios, antes tem que ser feita uma pesquisa arqueológica, né? Senão é passível de punição. Bom, o patrimônio arqueológico ele também é protegido pela Constituição Federal de 88. Nos termos da Constituição, no artigo 20, os sítios arqueológicos são considerados bens da União, sendo que a competência de proteger esses sítios é uma competência comum, né, o artigo 23 da Constituição, ou seja, embora o IPHAN seja o órgão responsável pela gestão, pela preservação desses bens, cabe a toda a sociedade atuar na proteção desse patrimônio, né, então cabe aos estados, aos municípios e à União. Além disso, a Constituição Federal também diz que os sítios arqueológicos constituem patrimônio cultural brasileiro, lá no artigo 216. Bem, esses sítios arqueológicos e esses objetos neles contidos, eles estão protegidos pela lei, como eu comentei, né? Pela lei e pela Constituição Federal. Mas, além disso, ainda existe uma outra forma de acautelamento realizada pelo IPHAN, que é o tombamento, que vocês já devem ter escutado muito por aí, né? O IPHAN conta com 4 livros tombo, e um deles é o livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. Esses livros foram instituídos pelo Decreto-Lei 25 de 37, que também é bem antigo, lá dos primórdios do surgimento do IPHAN, e na verdade, não faz grandes diferenças o sítio arqueológico, a coleção arqueológica estar tombada ou não, né? Porque ela já tem essa proteção dada pela Lei 3924. Mas isso acaba sendo também uma ferramenta importante para divulgação e valorização desses bens, né? Bom, os sítios arqueológicos, as coleções arqueológicas, elas também podem ser tombadas em nível municipal ou estadual, tá? Com critérios específicos. Como eu falei, o IPHAN é responsável pela gestão desse patrimônio e, consequentemente, pela criação de normas para propiciar sua preservação. E para pesquisar um sítio arqueológico, qualquer um pode pesquisar? Não. Para pesquisar um sítio, a pessoa tem que ter formação em arqueologia e ela deve apresentar um projeto ao IPHAN. No caso desse projeto prevê a coleta de bens arqueológicos, desses objetos arqueológicos, é preciso que seja apresentado o que a gente chama de endosso institucional.
E o que é o endosso institucional? Ele é uma garantia dada por uma instituição de salvaguarda, se comprometendo a salvaguardar os bens que porventura sejam coletados nessa pesquisa, né? Esse local, então, que a gente diz que está habilitado a receber esses bens, a gente chama hoje no IFAM de Instituição de Guarda e Pesquisa. E elas devem, então, estar cadastradas no órgão para poder emitir essa carta de endosso institucional. Queria trazer para vocês terem uma noção do tamanho desse patrimônio, né, do patrimônio arqueológico, do que a gente está tratando. Então, para vocês terem ideia, o IFAM, desde 1991, que foi quando as pesquisas começaram a ser divulgadas no Diário Oficial da União, autorizadas, né, no Diário Oficial da União, desde então a gente já autorizou quase 18 mil pesquisas arqueológicas, né, pesquisas para descoberta de novos sítios, estudo de sítios que já são conhecidos. Além disso, a gente tem 287 instituições de guarda e pesquisa cadastradas, que, de certa forma, a gente não gerencia diretamente, né, porque cada instituição tem aí a sua gerência própria, mas a gente acaba acompanhando, monitorando, para poder saber como é que está sendo gerido esse patrimônio arqueológico dentro dessas instituições. E depois a gente vai falar melhor disso. Além disso, a gente tem 29.040 sítios cadastrados no IFAM. Um sistema específico, que hoje a gente tem dois, na verdade, a gente está numa fase aí de transição, a gente tem o Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos e o SICGEN, que vai ser o nosso novo sistema para o cadastro desses bens, que é o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão. Além disso, a gente tem 6 coleções arqueológicas tombadas naquele livro Tombo Arqueológico que eu acabei de comentar, e 6 sítios tombados também. E temos 2 patrimônios mundiais, um deles é o Valongo, que foi foi considerado patrimônio mundial recentemente, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Bom, então, em relação, agora funilando mais para os acervos arqueológicos, eu gostaria de apresentar para vocês algumas problemáticas que o Centro Nacional de Arqueologia se deparou quando resolveu finalmente normatizar essas questões referentes à preservação dos acervos, né? Isso começou, de fato, a ter uma atenção maior a partir de 2014. Então, o que a gente percebeu quando começou a olhar de forma mais preocupada para esse tema, né? A gente percebeu um crescimento muito grande das coleções e dos acervos arqueológicos, e tudo isso se deu devido ao aumento de obras referentes ao licenciamento ambiental, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma obra de infraestrutura no Brasil referente a determinado porte ou tipologia, é preciso que o INFAM seja escutado, né, no sentido de informar se é necessário ou não realizar essas pesquisas arqueológicas, né. Então, com o crescimento do licenciamento ambiental, começou a ter muito mais pesquisas e, consequentemente, a gente começou a gerar aí mais acervos, mais coleções arqueológicas. Só que isso tudo sem nenhum parâmetro para conservação, para documentação e para socialização desses bens, né? O que gerou grandes problemas não só para as instituições que salvaguardam esses bens, salvaguardavam e ainda salvaguardam esses bens, como também um problema para o IFAM, né? Porque a gente, com a falta desses parâmetros, acabava não tendo uma segurança na hora da análise relativa a essas temáticas, né, de acervos, de conservação, de inventário e da própria socialização. Sem parâmetros, acaba que cada técnico analisa da sua maneira, né. Da mesma forma, a gente não tinha um monitoramento das condições de guarda desses locais que recebiam esses materiais,
e não tinha nenhuma padronização de como que esses locais deveriam ser, o que eles deveriam conter e o que eles minimamente deveriam fazer. Para vocês terem ideia, aqui no lado direito, eu mostro uma imagem de uma autorização que saiu no Diário Oficial da União para um resgate de um sítio arqueológico, e cujo apoio institucional, que seria esse endosso institucional que eu falo, foi dado por uma companhia de cimento, né, para vocês terem ideia. Então, a gente autorizava qualquer local a salvaguardar bens arqueológicos, e não tinha muita noção se ele tinha condições para isso ou não. Mas, com certeza, uma fábrica de cimento não tem, né. Bom, a gente também não conhecia as coleções arqueológicas, que nós somos responsáveis por gerenciar. Na verdade, isso ainda é um problema. Tá? O IFAM não tem um quantitativo exato das coleções arqueológicas geradas. A gente sabe quantas pesquisas nós autorizamos, sabe quantos sítios nós temos, mas não sabemos, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, que coleções, que acervos são esses, né? Hoje a gente está trabalhando para isso, e eu vou falar depois também. Bom, outro problema que a gente se deparou foi a questão da evasão dos acervos, que acontecia, que hoje acontece em bem menor escala. Uma pesquisa realizada no estado X, ao invés de apresentar o endosso institucional de uma instituição daquele local, apresentava o endosso do estado Y. Né? Isso acabava fazendo com que os acervos fossem para locais mais distantes do seu contexto. Isso gera uma série de problemas, sobretudo a questão de distanciar as pessoas, né, a possibilidade das pessoas terem acesso e se apropriarem desses bens, as pessoas próximas àquele contexto. Opa! Acho que eu cliquei aqui. Estão vendo a apresentação? Ou eu tirei? Voltou? Tá. Outro problema que a gente tinha era um corpo técnico no IFAM muito pequeno, insuficiente, que fazia, que dificultava que a gente atacasse esses problemas identificados, né? A gente identificava os problemas, mas até por conta do licenciamento ambiental, que acaba consumindo muito as nossas horas de trabalho, as nossas análises, a gente acabava não conseguindo trabalhar melhor nessas questões. Bom, e a partir, então, dessa atenção prestada, né, para esses problemas, a gente elencou algumas prioridades que deveriam ser consideradas, né. A gente tem um foco muito forte no tripé, que a gente acaba dividindo aí entre pesquisa, comunicação e conservação, entendendo que os acervos arqueológicos, que os sítios arqueológicos têm que passar por essas premissas para que eles façam sentido, né? Então, em relação à pesquisa, a gente notava que nós recebíamos muito relatório de pesquisa arqueológica sem análise e interpretação e também sem proposta de preservação dos bens arqueológicos coletados, né? E a gente percebeu que é preciso dar sentido a esses bens e que isso se dá, sobretudo, nessa etapa de pesquisa. Então, se fazia necessário a gente atuar nessa questão para que as informações recebidas, as informações produzidas no âmbito de uma pesquisa tivessem maior qualidade, né? E isso aí vai reverberar em toda a cadeia aí da salvaguarda desses bens, porque sem informações associadas a gente não consegue a próxima etapa, que seria a comunicação, né? A extroversão dessa informação. Em relação à comunicação, a gente tem muito presente o quanto a arqueologia ainda prioriza o discurso científico e o quanto isso acaba distanciando a sociedade, né, desses bens, desses acervos. Se vocês já tiveram a oportunidade de visitar exposições que contêm acervos arqueológicos, vocês devem ter percebido como, às vezes, faltam informações para contextualizar esse bem, né? Ou quando são dadas, às vezes, como esse discurso é muito
científico, muito para os arqueólogos mesmo. Então, falta aí a necessidade de uma maior, como eu posso dizer, eu vou usar a palavra decodificação, mas acho que não seria essa a melhor palavra, né, mas uma espécie de decodificação, uma espécie de tornar esse discurso mais acessível para o público leigo. Em relação à conservação, a gente entendeu que ela precisava ser acompanhada, então, da pesquisa, de uma documentação bem feita e da extroversão, né, porque para quê, afinal, por quê, para quem a gente está preservando esse patrimônio, né? Se a gente não tiver informação associada que possibilite essa apropriação, que possibilite as pessoas entenderem do que a gente está falando, qual o sentido de conservar esses bens, né? Bom, então, a partir disso, a gente começou, diante, né, de todas essas problemáticas levantadas, a gente entendeu que seria necessário fazer um diagnóstico da situação desses acervos arqueológicos. E em 2014, então, o CNA, o Centro Nacional de Arqueologia, inicia esse diagnóstico, que se deu basicamente a partir de um programa de fiscalização nas instituições que detêm esses acervos. Aqui tem umas fotinhos da gente, essa de costas sou eu. Paralelamente, quando a gente estava fazendo esse diagnóstico, começou a ser gestada e logo publicada a Instrução Normativa 01 de 2015, que é a nossa principal normativa referente ao licenciamento ambiental, né? A como o IPHAN se coloca frente ao licenciamento ambiental, frente a essas análises. Então, ela acaba descrevendo, essa normativa, tudo que tem que ter num projeto de pesquisa arqueológico e nos seus relatórios também. Essa normativa, ela foi importante porque ela cunhou esse termo que a gente usa hoje de instituição de guarda e pesquisa, né? Antes não tinha um nome, a gente chamava de diferentes formas. Então, ela cria esse termo que a gente usa a sigla IGP. Então, a partir de agora, vou possivelmente falar bastante essa sigla, e vocês sabem que é a instituição de guarda e pesquisa, tá? Nessa normativa, ela traz também, na verdade, ela bebe da normativa anterior e traz para a gente a importância de responsabilizar todos os entes, todos os interessados na preservação do patrimônio arqueológico. Então, ela passa a responsabilizar o empreendedor no âmbito do licenciamento ambiental, né, quando vai lá fazer o seu empreendimento e, consequentemente, tem que contratar uma empresa de arqueologia para fazer a pesquisa, ela passa a responsabilizar esse empreendedor. Ele tem que viabilizar ou melhorar as instituições de guarda existentes, viabilizar espaço para que esses acervos, porventura, sejam coletados, sejam recebidos, ou melhorar uma instituição de guarda que já exista. A gente atua muito pouco nessa questão, e devo ser sincera aqui, que, embora a gente tenha essa normativa, o IPHAN ainda precisa cobrar, de fato, que isso seja feito. A gente vê muitos projetos de arqueologia que geram acervos grandes ou acervos não tão grandes assim, e o que acontece é o interessado, o empreendedor, não destinar, né, um valor que seja viável a conservação, a preservação desses bens. Ela responsabiliza também o arqueólogo, que a gente chama de fiel depositário, de maneira que, enquanto o arqueólogo tiver com essas coleções, tiver com esses bens, ele tem que garantir a conservação desses itens. E ela responsabiliza também a instituição de guarda pela conservação desses bens a partir do momento que ela recebe, né, essas coleções. Ela traz também uma questão importante, que é a necessidade de que os acervos permaneçam na unidade federativa, no estado onde foi realizada a pesquisa. Isso também é um problema que, às vezes, a gente tem
de estados muito grandes, a gente acaba tendo um projeto de pesquisa em determinada cidade, por exemplo, e o acervo acaba indo para um lugar bem longe. Então, hoje, o que a legislação garante é que esses acervos continuem na unidade federativa, né? E é de maneira que a gente ainda tem que melhorar aí um pouquinho mais, afunilar um pouquinho mais para que esses bens fiquem mesmo o mais próximo possível do seu contexto de achado, né? Essa IN também, ela traz a necessidade dessas instituições apresentarem um termo de recebimento, porque antes a gente não tinha nada nesse sentido, as instituições recebiam esses acervos, não emitiam nada, né, dizendo que tinham recebido, só que ela também não traz um modelo de como seria esse termo. Ela traz outra questão muito importante também para a gente, que é a necessidade da conservação desses bens, a intervenção, né, ações de conservação feitas nesses bens arqueológicos sejam feitas por equipe qualificada. Ou seja, né, pessoas que tenham experiência aí com a conservação de bens arqueológicos. Na arqueologia, a gente tem um problema muito grande, teve por muitos anos, e eu acho que agora a gente está avançando um pouco em relação a isso, mas ainda é um problema dos arqueólogos, dessas equipes de arqueologia, esses arqueólogos que vão fazer essas pesquisas, acabarem fazendo todas as atividades referentes à preservação desses bens. Então, era o arqueólogo que ia lá fazer educação patrimonial, era o arqueólogo que fazia a questão da conservação e tantas outras, né? Embora a arqueologia seja multidisciplinar e necessite da atuação de vários tipos de profissionais, era muito forte essa questão do arqueólogo, da arqueóloga, fazerem todas as atividades dentro desses projetos. Ela também traz, a IN, uma questão importante referente ao projeto integrado de educação patrimonial. Esse projeto integrado, ele integra, na verdade, todas as possibilidades de bens acautelados pelo IPHAN que tenham sido encontrados nessa área, né, que esteja sendo pesquisada em relação ao licenciamento ambiental. E esse projeto integrado de educação patrimonial, ele exige que tenha uma equipe multidisciplinar com profissionais de educação. Como eu falei, né, antes os arqueólogos acabavam fazendo tudo. E ela traz também uma coisa importante, que é dizer que palestras e atividades de esclarecimento, divulgação não são suficientes. Então, a gente tem um avanço aí nessa questão relacionada à socialização do patrimônio arqueológico. Tá? Bem, então, a gente fez esse diagnóstico nas instituições, o que nos possibilitou, posteriormente, em 2016, um ano depois da publicação da IN 01 de 2015, publicar uma normativa específica, né, sobre a preservação dos acervos arqueológicos, a portaria 196 de 2016. Então, o que essa portaria nos trouxe de importante? Ela criou o Cadastro Nacional das Instituições de Guarda e Pesquisa, o CINIGP. Ela estabeleceu recomendações para a conservação de bens arqueológicos, recomendações de que o próprio pesquisador tenha que ter, empreendedor e as instituições de guarda, né? Ela criou o termo de recebimento de coleções, que estava previsto ali na IN, que eu falei para vocês, e que não tinha nenhum documento nesse sentido, padronizando como ele deveria ser, então ela cria aí um modelo, e ela define um formato de inventário, que a gente chama ficha de cadastro de bem arqueológico móvel. Por quê? Porque até 2016, cada pesquisador catalogava, inventariava essas peças à sua maneira, de forma que a gente não tinha nenhum padrão e nem sabia como direito avaliar, né, esses relatórios, o que a gente podia cobrar, o que a gente não cobrava, porque não existia um padrão dentro do IPHAN. Então, hoje a gente tem esse padrão que acaba sendo muito importante para garantir um mínimo de documentação em relação a esses bens. Essa portaria, no anexo 1 dela, ela traz recomendações para conservação, tá, como eu falei, e ela traz recomendações bem específicas para as instituições de guarda e pesquisa. Então, ela faz recomendações em relação à organização dessas instituições, ao edifício, aos sistemas auxiliares, à reserva técnica, à exposição, laboratórios,
e as atividades que essa instituição desenvolve, faz recomendações em relação à gestão do acervo, ao acondicionamento, ao mobiliário, e também dá aí algumas diretrizes em relação a cuidados gerais que devem ser tomados com esse acervo. Travou aqui. Bem, gente, aqui nesse próximo slide eu trago para vocês uma imagem do CENISP. Ele é bem rudimentar, na verdade ele é uma tabela de Excel, onde a gente tem as informações de todas as instituições cadastradas na IFAM, e onde elas estão localizadas e qual é a situação delas, né? Se elas estão aptas a receberem esses acervos, se elas são inaptas, se elas estão ainda em processo de fiscalização, se elas foram até descadastradas, tá? Para criar esse cadastro, o que a gente fez? A gente pegou a lista de todas as instituições que tinham emitido endosso institucional desde 1991, como eu comentei com vocês, a partir desse ano a gente começou a publicar, né, no DOU, essas autorizações para pesquisa, então como a gente tem um maior controle de para onde, de quem endossou e para onde esses materiais foram. Então, a gente pegou essa lista e criou esse cadastro, e ao longo do tempo, né, ao longo desses anos, a gente foi fazendo aí um filtro, vendo o que estava de nomes que poderiam ser repetidos, e foi fiscalizando essas instituições também, para ver o que poderia ser mantido ou tirado, né? Algumas coisas específicas a gente já tirou de cara, tipo a fábrica de cimento e as próprias superintendências do IFAM. Tá? O IFAM tem uma superintendência em cada estado, e muitas vezes essas superintendências acabavam endossando essas pesquisas arqueológicas, algo que não é nem um pouco adequado, porque são locais que não são destinados à salvaguarda de acervos, né? Bom, então, a partir da publicação dessa portaria, as superintendências do IFAM passaram a incluir as instituições de guarda e pesquisa nos seus planos de fiscalização anual. Até então, a gente não tinha essa prática também, né? Porque, como eu falei, a gente nem sabia direito que locais eram esses e o que a gente deveria cobrar desses locais. Então, esses planos de fiscalização começaram a ser obrigatórios, né? A gente tem uma portaria anual que institui o que deve ser fiscalizado dentro do IFAM, e essas instituições acabaram entrando. Então, para que serve essa fiscalização? Ela serve para a gente fazer uma avaliação da estrutura desse local que está salvaguardando esse acervo arqueológico e também desses bens, né? Ela consiste basicamente na visita em loco do técnico arqueólogo, arqueóloga do IFAM, na instituição, de maneira que cada superintendência, então, fiscaliza as instituições cadastradas que estão contendo ali no seu estado. A gente vai com um formulário específico nessas instituições para avaliar todos os aspectos dela, como eu falei anteriormente, desde a gestão, o condicionamento desses bens, a estrutura mesmo do edifício. E ela é feita em casos de acompanhamento, né, monitoramento dessas instituições, caso de alguma denúncia, né, de algum ilícito que venha havendo, ou até para casos de a gente fazer o cadastro de uma nova instituição, né. Hoje, nenhuma instituição nova entra no CENISP sem ser fiscalizada anteriormente. Então, aqui tem um fluxozinho de como seria essa fiscalização. Depois que o técnico do IFAM realiza essa visita, faz essa análise, ele emite um parecer técnico, dando suas considerações, né, se aquela instituição está apta ou não a receber novos acervos, se a gente precisa tomar alguma medida mais específica de retirar acervos de dentro das instituições, às vezes acontece também, ou até se manifestando em relação ao cadastro, né, de uma nova instituição ou não, como eu comentei. Depois de fazer esse parecer, esse documento, os autos, né, no processo são encaminhados para análise do CNA, na coordenação de socialização do patrimônio arqueológico, da qual eu faço parte. Então, a gente concentra no CNA
essa avaliação final, e é de lá que sai a manifestação em relação a essas instituições de guarda, né? Então, a gente manda do CNA um ofício para essas instituições, fazendo recomendações do que elas devem observar, recomendações todas feitas com base na portaria 196, naquele anexo específico que eu comentei, e dá prazos para que elas se adequem a essas recomendações, né? E vai acompanhando aí ao longo do tempo. E devolvemos também os autos para a superintendência acompanhar, né? Bom, em relação a essas instituições de guarda, quais são os direitos e deveres desses locais? Então, grosso modo, eu poderia dizer que os direitos de uma instituição de guarda e pesquisa é expor, né, um patrimônio no qual ela é responsável, é cobrar pelo endosso institucional, porque sim, no momento que essas instituições encaminham uma carta de endosso institucional para compor um projeto de pesquisa arqueológica, elas podem cobrar, né, tanto para emitir esse documento, quanto para receber posteriormente esses materiais. O que a gente indica sempre é que o valor recebido nos endossos institucionais sejam revertidos para preservação desse patrimônio, né, não usados para outras questões. Ela pode solicitar auxílio ao IFAM, já que ela é cadastrada, né, no órgão, pode solicitar auxílio para sua melhoria, né. Então, a gente sempre indica também que haja esse diálogo, porque a intenção dessas fiscalizações, desse acompanhamento, não é ser punitivo, não é ficar apontando o dedo para essas instituições, né, até porque, como órgão público, a gente sabe que das carências das instituições brasileiras, da necessidade, às vezes, que elas têm de um maior aporte financeiro, ou até mesmo de equipe, que muitas instituições não têm equipe para trabalhar com esses acervos, então a gente vai fazendo essas recomendações e vai tentando fomentar que elas melhorem na medida do possível, né? Essas instituições, elas podem retirar o endosso institucional também a qualquer momento, tá? A qualquer momento, durante ali a execução da pesquisa arqueológica, elas podem retirar, e aí de maneira que o responsável pela pesquisa tem que apresentar uma nova instituição. E é muito importante também para essas instituições a possibilidade de pesquisar esses acervos, né, fomentar a pesquisa. Em relação aos deveres das instituições de guarda e pesquisa, grosso modo também, esses deveres têm a ver com a conservação, a pesquisa, a socialização dessas informações. Essas instituições, se elas forem fazer qualquer movimentação desses acervos, elas têm que solicitar autorização ao IFAM e tem que nos manter também atualizados em relação às condições desses acervos, né? Então, aqui eu já vou começar a trazer alguns dados legais para vocês verem que instituições são essas, né? O que a gente já conseguiu diagnosticar dessas instituições, desses locais. Bom, hoje a gente tem 286 instituições de guarda e pesquisa distribuídas pelo Brasil. Então, vocês podem ver ali que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem, né, instituições cadastradas. E aqui tem um gráfico mostrando qual é a distribuição delas. Então, no Nordeste, no Sudeste, a gente tem uma porcentagem maior aí de 37%, né, são 106 instituições no Sudeste. Depois a gente vem com o Nordeste, 24%, com 71 instituições cadastradas. Depois o Norte, com 26. O Sul, falei errado. Depois o Sul, com 63. O Norte, com 26. E o Centro-Oeste, com 20 instituições cadastradas. Tá? Dessas instituições que constam no cadastro, como eu comentei, elas dependem de serem fiscalizadas pelos técnicos das superintendências, né? Isso é uma coisa complicada que a gente vem desde 2016 solicitando que isso seja priorizado dentro do IFAM, dentro dessas fiscalizações, mas isso ainda caminha caminha timidamente dentro da instituição, de maneira que dessas 286 instituições, só 151 foram fiscalizadas até agora. É claro que a gente teve um impacto recente por conta da pandemia,
mas eu devo salientar que isso é um problema mesmo, né, das superintendências acabarem não priorizando essa ação de fiscalização nessas instituições, o que é um problema porque a gente não consegue acompanhar, né, de perto esses acervos. Então, dessas 151 que já foram fiscalizadas, a gente tem 84 delas que foram consideradas aptas, ou seja, que podem receber mais acervos arqueológicos, que podem continuar com os acervos que elas têm hoje, né? 54 a gente considerou inapta, ou seja, são instituições que têm acervos arqueológicos, mas que a gente entende que não podem mais receber acervos, não tem condições de receber novos acervos, seja por problemas estruturais, seja por falta de equipe, ou seja por falta de espaço, né? E a gente tem aí 135 que não foram fiscalizadas e 13 que a gente já fiscalizou, mas ainda não emitiu um posicionamento em relação ao status, né? Se ela vai estar apta ou não. E qual é a natureza dessas instituições de guarda? A gente tem, a maioria delas são instituições públicas, tá? A gente tem 220 aí que são, se consideram, que são instituições públicas. Dessas 98 se auto-intitulam museus, e 26 são museus de arqueologia, né? Tem arqueologia no nome. Temos ainda, no âmbito das instituições privadas, 53 instituições, dessas 15 são consideradas museus, a gente não tem nenhum museu de arqueologia nas instituições privadas, e temos outros 7 casos aí que não se encaixariam só em público ou só privado. Continuando a trazer para vocês esses dados desse diagnóstico que a gente já conseguiu fazer até o momento, eu vou ir passando uns slides e vocês vão ver que vão aparecer fotos das fiscalizações com algumas coisas um pouco, nem sempre tão boas, mas outras coisas bem positivas também, eu vou comentando, tá? Dessas 286 instituições cadastradas, como eu falei, 151 já passaram pela avaliação do CNA, né? E dessas 151, a gente tem a possibilidade de resgatar dados mais precisos de 105. Por quê? Porque a gente estabeleceu ali fazendo uso da ferramenta FormSUS, que até não existe mais, né, mas existia até o início do ano, se não me engano, é uma plataforma do SUS, que possibilita tu fazeres formulários e depois gerar tabelas que te permitem filtrar as informações que constam nessas tabelas. Então, a gente pedia para os técnicos do IPHAN preencherem, né, quando faziam as fiscalizações, preencherem esse formulário, o FormSUS, para que a gente pudesse ter, então, tabelado e poder filtrar essas informações. Então, as informações que eu vou trazer agora para vocês, elas correspondem a 36% das instituições, tá? Elas correspondem a um diagnóstico feito em cima de 105 formulários, somente, não de 286 instituições, tá? Mas de 105. Então, a partir dessas fiscalizações, a gente percebeu que 39 instituições de 105 cobravam pelo endosso institucional. Aqui embaixo, essas frases que vocês vão vendo nos slides em branco, são as frases que constam no anexo 1 da portaria 196, ou seja, a gente avalia essa questão e, ao mesmo tempo, a gente tem como indicar que ela seja observada porque ela já consta na normativa, né? Então, por exemplo, a gente tem um item específico no anexo que diz que a gente recomenda que os valores arrecadados pela instituição de endosso sejam investidos na manutenção do edifício e nos acervos, né? Eu tinha pouco falado sobre isso. Por que é importante a gente saber se essas instituições cobram por esse endosso institucional, embora o IPHAN não faça parte dessa negociação entre empreendedor, arqueólogo e instituição de guarda? Porque a gente acaba sabendo que tem ali, está entrando um dinheiro que pode estar sendo aplicado ou não na preservação desses acervos, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que a instituição tem condições de preservar, a gente pode atuar, né, cobrando mais em relação a isso.
Em relação às equipes dessas instituições, a gente costuma perguntar se nelas contém arqueólogos, museólogos e conservadores, que são, no mínimo, as três formações que a gente acha que sejam importantes, né, de atuarem nessas instituições. Então, em 105 instituições, a gente teve 52 que continham arqueólogos, 29 que tinham museólogos e 11 que tinham conservadores. Dessas 105 instituições, só 6 delas tinham os 3 profissionais, né, que é um número bem pequeno. Então, como vocês podem ver, a maioria delas tem arqueólogos, né. Em relação a questões de gestão, propriamente dita, a gente questiona se essas instituições possuem alguma norma para recebimento desses acervos, seja ela qual for, né, e vocês podem ver que só 55 de 105 possuem normas para recebimento de acervos. Em relação à política de acervos e plano museológico, a gente tem aí um montante de 35 no primeiro e 20 no segundo. Aqui é importante destacar também que a gente não obriga que essas instituições possuam um plano museológico, porque muitas delas não são museus, né? E nem caberia ao IPHAN também fazer esse tipo de solicitação. A gente a gente avalia se tem, indica como algo importante, né? Mas não é algo que a gente se sinta apto a cobrar. A gente perguntou também para essas instituições se elas realizavam pesquisas arqueológicas, davam continuidade à pesquisa, né, nos seus acervos, no caso, se possuem exposição e se possuem reserva técnica. E vocês podem ver os números aí, 69 delas realizam algum tipo de pesquisa nesses acervos, 68 têm exposição desses acervos, muitas delas têm exposição, mas não de acervos arqueológicos, tá? Então, essas aqui é um recorte das que realmente informam e a gente averigua também, né? Averiguou no momento da fiscalização. E 78 possuíam reserva técnica. Em relação à conservação preventiva, 67 afirmaram fazer algum tipo de atividade relativa à conservação preventiva, né? Seja a adequação aí desses acervos do ponto de vista de acondicionamento e armazenamento, o controle ambiental, enfim, né? Qualquer uma dessas atividades que hajam na conservação, mas não atuando diretamente nesses bens. Então, 67 fazem conservação preventiva. 48 possuem cópia dos documentos relativos à pesquisa arqueológica, o que é um absurdo. Vocês imaginem uma instituição de guarda, um museu, que vai querer fazer uma exposição com aqueles bens e não tem sequer a cópia dos documentos primários, né? Então, isso seria muito difícil. 48 só falaram que tem a cópia desses documentos. A gente tem só 39 instituições também que dizem possuir uma base de dados, e aí base de dados a gente entende até como uma tabela do Excel, tá? Qualquer possibilidade de gestão desses bens mais apurada, assim, de filtrar essas informações. E 71 dizem que possuem inventário desses acervos, algum tipo de inventário, não necessariamente a ficha de inventário estipulada pelo IPHAN, né? Em relação ao sistema de combate a incêndio, 43 dizem ter, né, esse sistema, e 37 somente apresentam laudo de corpo de bombeiros. Isso é um problema muito sério, porque a gente, ao diagnosticar, ao fiscalizar essas instituições, foi vendo que esse documento que é tão importante, né, que garante que a instituição minimamente tem a proteção e os critérios de combate contra incêndio, a gente acabou vendo que essas instituições não tinham, né, de maneira que elas podem aí sofrer com algum sinistro, como aconteceu de fato já, né, com o Museu Nacional e o Museu da UFMG, recentemente, que tinham ali, são dois museus que tinham acervos arqueológicos importantíssimos e que pegaram fogo, né, ambos não tinham esse laudo de corpo de bombeiros, não que o laudo vá garantir que o incêndio não vai acontecer, mas a gente sabe ali que as chances são bem menores, né. Então, falando de modo geral dos resultados desse diagnóstico que a gente fez com essas instituições,
a gente percebeu que, a partir da publicação da portaria 196, aumentou a preocupação desses locais, dessas instituições, com a conservação e a socialização desses acervos, né, porque tinha ali uma normativa instituída que deveria ser observada, acompanhada das fiscalizações e dos ofícios que a gente tem mandado. A gente percebeu também, e é cada vez mais latente esse problema, que a diferença entre os valores cobrados por essas instituições para emitir o endosso institucional faz com que, muitas vezes, os empreendedores, os responsáveis por esses empreendimentos, queiram apresentar endossos de outro estado, né? E a gente está cada vez mais tendo que atuar em relação a isso. A gente notou nessas fiscalizações que alguns acervos nunca foram entregues para aquelas instituições que os endossaram. A gente notou que algumas instituições sequer sabiam que tinham endossado em algum momento acervos, pesquisas arqueológicas, e que muitas instituições acabam não sabendo se o projeto que elas endossou gerou acervo ou não. Não tem esse feedback, muitas vezes, do pesquisador avisar para a instituição que não gerou acervo naquela pesquisa, o que é muito ruim, porque as instituições se programam, né, para poder dar esse endosso institucional, e deveriam, ao menos, né, se programar e separar, por exemplo, um espaço dentro da reserva técnica para receber aquele acervo. E a partir do momento que elas ficam sem esse feedback, fica uma desorganização, de maneira que elas não sabem se podem continuar emitindo ou não, por exemplo. A gente se deparou aí com alguns pedidos de repatriação de acervos arqueológicos, tá, de instituições solicitando que os acervos que foram para outros estados fossem encaminhados para elas, e também solicitação de repatriação de grupos indígenas, que tem crescido cada vez mais, né? Esses grupos têm solicitado a devolução desses acervos para que eles possam salvaguardá-los. A gente tem um grande problema de não ter muita noção dos bens arqueológicos gerados no âmbito das pesquisas acadêmicas. Como eu falei, a maioria dos acervos gerados são no âmbito do licenciamento ambiental, tá? A gente estima aí que 98% dos acervos vêm do licenciamento ambiental, e já as pesquisas acadêmicas a gente acaba, às vezes, não tendo uma noção muito boa de que bens estão sendo gerados, porque o IRFA sequer, muitas vezes, sequer autoriza essas pesquisas, né? A gente tem aí pesquisas sendo realizadas por profissionais sem autorização do IFAM, que é um problema, porque a gente acaba não sabendo o que está sendo gerado do ponto de vista de sítios e de acervos também, e não consegue repassar essa informação para a sociedade. Em relação às instituições inaptas, gente, por que a gente coloca uma instituição como inapta? A maioria das vezes é porque ela apresenta deterioração na sua estrutura, tá? Ou tem problemas estruturais gerais, assim, porque ela não tem espaço na reserva técnica para receber novos acervos, ou até mesmo porque ela não tem reserva técnica, ela não tem um local específico para receber esses bens. Eu diria que esses são os 4 principais motivos para a gente considerar uma instituição inapta. E a gente vê de tudo nessas fiscalizações, como vocês podem ver aí nas imagens, a gente tem acervo arqueológico guardado num banheiro, né, de uma instituição que eu não vou citar o nome para não expor, enfim, mas a gente tem esse tipo de caso. Tem ali, ó, na direita, acervos dentro de um espaço que não tem fogo, né, então estava chovendo dentro desse espaço, para vocês terem ideia. Então, onde a gente está e para onde a gente quer ir, para encerrar, tá? Atualmente, a gente está fazendo já a revisão dessa portaria 196, vejam que faz 5 anos que ela foi publicada, e mesmo assim a gente já está trabalhando na revisão dessa normativa. A gente fez uma consulta pública para fazer essa revisão, aberta, né, todos os interessados, e recebemos 16 contribuições. Nessa nova normativa, que já está praticamente terminada, a gente vai elaborar quais são os requisitos para aptidão e cadastro de uma instituição de guarda, né, deixar bem objetivo ali o que ela tem que ter. A gente vai colocar quais são as normas para emissão de endosso institucional e recebimento de bens arqueológicos, e quais são os deveres dessas instituições, né, porque a forma como isso estava colocado na portaria anterior, portaria 196, na verdade não é anterior, é a vigente ainda, né,
gerou uma série de dúvidas, sobretudo por conta do anexo 1, que eu comentei com vocês, que é o anexo que traz as recomendações de conservação, ser uma parte muito extensa da portaria. Aquilo gerou algumas confusões, de maneira que as instituições ficavam achando que elas tinham que conter tudo aquilo que a gente recomendava no anexo para ser considerada uma instituição apta, né, habilitada. Então, a gente quis deixar isso mais especificado. Junto a isso, a gente está trabalhando para publicar as diretrizes para a preservação de bens arqueológicos móveis e para disponibilizar no CICG, né, no nosso novo sistema, um cadastro dos acervos arqueológicos. Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha uma nova normativa mais objetiva. Junto dela, a gente vai ter uma publicação dando diretrizes gerais de como esses acervos podem ser preservados, e vamos ter finalmente uma plataforma onde todos os acervos estejam cadastrados, de maneira que no futuro a gente possa ter uma ideia de que acervos, de que bens a gente está falando. Tá? Ainda no futuro, falando sobre o futuro, a gente tem que avançar muito em relação à divulgação desse patrimônio dentro do IFAM, é algo que a gente tem que melhorar. É preciso que a gente proponha parcerias entre as próprias instituições de guarda, com expertise para participar, para capacitar, outras instituições. Quanto ao tema da socialização, a gente trabalhou muito a questão de conservação nos últimos anos e pouco essa questão de socialização, e a gente está tentando melhorar nesse sentido. Tem que haver uma aproximação com a FUNAI e com o IBRAM, por conta da expertise desses órgãos, e porque a gente acaba perpassando certos temas que são tratados por eles, então a gente tem que ter uma aproximação maior, né, com esses dois órgãos. Tem a questão da dificuldade de conseguir endosso institucional e a questão do preço também, que acaba sendo uma nova ameaça do IFAM, para o IFAM. Não sei se vocês sabem, a gente está constantemente ameaçado aí de, como a gente diz, cair fora do licenciamento ambiental, né? Constantemente o IFAM tem essa preocupação de não ser mais escutado, né? Quando esses empreendimentos são realizados, de maneira que as pesquisas arqueológicas acabariam, né? E a gente estaria aí destruindo vários sítios arqueológicos porque não foram pesquisados anteriormente. A gente tem confeccionar documentos específicos, que a gente chama de termos de referência, né? Toda vez que uma pesquisa, que a gente indica a necessidade de uma pesquisa, a gente encaminha para o interessado um termo de referência dizendo tudo que ela tem que conter, e nesses termos de referência a gente entende que a gente precisa melhorar essa questão da conservação e da socialização em relação aos sítios arqueológicos, o que vai acabar reverberando nas coleções que são geradas. A gente estima aí fazer grupos de trabalho para discutir questões como gestão compartilhada de acervos, coleções sensíveis e repatriação. E aqui, em relação à repatriação e gestão, na verdade, em relação a todos esses temas, eu saliento a Política de Patrimônio Cultural Material do IFAM, que é a Portaria 375 de 2018, que traz nos seus artigos 62 e 65, que os grupos indígenas e de matriz africana têm prioridade, devem ser escutados, né, devem ser consultados quando realizadas essas pesquisas, tanto nos sítios arqueológicos como nos acervos, que eles devem participar mais dessa preservação de forma ativa, e colocando sempre as suas prioridades, de maneira que o IFAM tem que escutar e trabalhar em programas específicos para atender essas demandas. E também temos que fazer aí um grupo de trabalho para discutir a questão da triagem e do descarte desses acervos, que, como vocês devem saber também, às vezes esses vestígios são encontrados em grandes quantidades, e a gente teria que ter um parâmetro mínimo relativo a essa coleta, e ao descarte de alguns bens, entendendo o descarte bem na linha da museologia mesmo, do ICOM, como a gente destinando esses bens para outras possibilidades, como fazer educação patrimonial, sei lá, uma série de outras questões, fazer experimentos do ponto de vista da conservação, não necessariamente colocar fora, né, jogar fora esses bens. Aqui fica o meu contato, tá, esse é meu telefone pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, se tiverem alguma dúvida que a gente não conseguir
conversar hoje, ou, enfim, né, futuramente para qualquer outra questão. E, mais uma vez, quero agradecer, espero não ter me alongado muito, mas acho que sim, pela hora. Eu que quero agradecer a disponibilidade da Ana, né? Foi bem instrutivo, bem informativo a palestra dela. E não sei se a Giane tem alguma... O pessoal fez alguma pergunta no chat. Bom, Ana, estava excelente a tua fala, realmente, como o Augusto disse, né, foi muito boa. Antes de eu te passar a pergunta, eu só vou passar um lembretezinho rápido para o pessoal, assim, ó. Pessoal, quem não preencheu o formulário de presença, por gentileza, preencha, tá? O link está disponível ali no chat. Ana, tem uma pergunta ali da Maria Regina Goulart. Ela pergunta assim: tens conhecimento da situação do sítio arqueológico situado no Pontal, em frente ao Barra Shopping em Porto Alegre? Um grande empreendimento está sendo construído no local. Não tenho conhecimento, tá? Essa é uma pergunta bem específica, a gente lida com um número de processos muito grandes, e eu acabo trabalhando mais com essa temática das instituições de guarda, de conservação e de socialização, né? Não analiso propriamente esses projetos referentes às pesquisas arqueológicas, mas a gente tem aqui outros colegas do IFAM, não sei se alguém tem alguma informação sobre esse empreendimento específico, mas eu posso, se tu quiser anotar ali meu contato, eu posso, e me dar um oi no WhatsApp, eu posso procurar alguma informação e te passar. Aqui no chat é a única pergunta, não sei se o pessoal quer perguntar diretamente. Nenhuma pergunta, todo mundo entendeu tudo, então? Todo mundo entendeu Ou tudo. nada. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é a posição, eu sei que tu falaste na repatriação, né, de bens, isso é como é que se diz, isso é um assunto muito latente, né, principalmente, cada vez mais contemporaneamente, a gente vê essa questão da repatriação de bens. Como que o IFAM está se posicionando com relação a essa questão da repatriação? Como ele toma, né, claro, nós sabemos que existem especificações legais para repatriação, mas qual a postura dele diante, como é que eu vou explicar, diante da sociedade, enquanto campanha para que a sociedade entenda o valor de repatriação de bens culturais? Puxa, Jânia, eu acho que a gente não tenho certeza que isso é algo que a gente tem que avançar mais dentro do IFAM e normatizar essa questão, né? Como eu falei, a questão das normativas é muito importante para a gente criar parâmetros de análise e para deixar também transparente o processo, né, para a sociedade, para todos entenderem como o IFAM age nas suas análises. Então, a gente tem muito que avançar em relação a esse caso, porque hoje nós não temos uma normativa específica que trate do tema, a gente não faz campanhas sobre o assunto, sobre repatriação, ou incentivando, ou falando da sua importância. Por outro lado, toda vez que a gente recebe uma solicitação de repatriação, a gente tem acolhido e feito da melhor forma possível para que esses bens voltem para o seu contexto de origem, né, no caso de grupos indígenas, como eu comentei, que vem crescendo aí essas solicitações, a gente tem acolhido e feito o possível para devolver esses bens para esses grupos. Para vocês terem ideia, não sei se saiu na mídia, não sei se vocês acompanharam, a gente teve um caso do grupo indígena Munduruku,
que estava solicitando, né, a devolução de 12 vasilhames cerâmicos que foram encontrados em 2011, se não me engano, nas obras da hidrelétrica Teles Pires. Esse grupo foi muito, como eu posso dizer, bastante desrespeitado e agredido nos seus direitos na época da pesquisa, de maneira que eles não queriam que determinados locais considerados por eles sagrados fossem pesquisados, escavados, e isso aconteceu, né, mesmo contra gosto desse grupo, e eles sempre se manifestaram ao contrário, e depois que esses objetos foram, então, coletados, manifestaram o interesse de reaver esses bens. Então, em 2014, a gente tem aí uma primeira manifestação do CNA, um ofício, né, da direção do CNA, dizendo que a gente entendia que essa prioridade colocada pelo grupo e que nós iríamos, então, atuar na devolução desses bens para que esse grupo fizesse o que eles quisessem, né, que poderia ser, inclusive, colocar fogo nesses vasilhames, poderia ser qualquer coisa. O IFAM abriu mão de ter o controle, né, em relação à gestão desse patrimônio, entendendo que é um patrimônio identificado por esse grupo e que deveria ser devolvido a eles. Isso foi um processo bem complicado, imagino que bem desgastante para o grupo, de maneira que só agora estou um pouco perdida por conta da pandemia, mas eu acho que foi acho que foi no Natal de 2020, um dia antes do Natal, eles foram até a instituição que salvaguardava esses 12 vasilhames, que é uma instituição no Mato Grosso, o Museu de Alta Floresta. Eles foram até a instituição e pegaram esses bens e levaram embora. E hoje o IFAM não sabe onde esses bens estão. Se foram reenterrados, se foram destruídos, a gente não sabe. Mas a gente novamente se posicionou que isso era um direito, né, desse grupo, claro. E que estava tudo bem. Então, é isso, assim, a gente tem muito que avançar nesse sentido, mas a gente tem tentado acolher essas solicitações e trabalhar da melhor forma possível para que esses bens possam ser devolvidos. Infelizmente, no caso dos Munduruku, a gente não conseguiu devolver como gostaria, né? Eles tiveram que ir lá buscar. Mas a gente se posicionou, né, nesse sentido de que é o direito desse grupo fazer o que bem entender com o seu patrimônio, e que não somos nós, o IFAM, que vamos exigir que eles fiquem dentro de uma instituição de guarda sem ter essa apropriação. Até porque existe todo o processo memorial, né, por trás dos objetos, né, do acervo, enfim. Com certeza, sim. Tem uma pergunta aqui da Rosaura Ramiz, ela pergunta assim: como o IFAM trabalha o fato dos prédios tombados não serem restaurados e tornarem-se prédios destruídos? Rosaura, aí já é outra questão, tá? Complexa, mas do qual eu nem tenho expertise para te responder, porque eu não trabalho com prédios tombados, né? Eu trabalho propriamente com patrimônio arqueológico, com sítios e acervos arqueológicos. Essa questão do tombamento é um tema específico trabalhado pelo Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização, né? Eles que atuam no tombamento dessas edificações, de maneira que a gente, ali na CNA, ou os arqueólogos acabam se manifestando somente quando se tratam de sítios ou coleções arqueológicas. Então, não tem muita propriedade para te falar sobre tombamentos de edifícios, né? Não tem outra pergunta, Giane? Não, por enquanto não. Não sei se alguém quer perguntar diretamente ou tu. Bom, eu vou fazer então no mesma temática que a Giane fez para ti, né, da questão da repatriação, mas mais pro lado das instituições, né? Porque muitas dessas instituições, as maiores e mais antigas, elas foram criadas numa concepção
de evolucionismo social, ou com uma visão um pouco mais preconceituosa sobre grupos indígenas e afro. Tem até um exemplo, que agora eu não vou me lembrar direito, mas era um museu, acho que na Bahia, que era um museu que era com uma temática prisional que tinha acervo antropológico, de religião afro. Então, como é que é a recepção das instituições sobre essa proposta de ter a repatriação dos acervos? Que eu me recorde agora, a gente tem um caso em andamento no Ceará. E acho que na Bahia a gente tem um outro caso também. E essas instituições não contestaram de maneira nenhuma. A gente solicitou informações sobre o acervo, já avisando que o intuito era repatriar, devolver, né, esses bens. No caso, os 2 casos são para grupos indígenas, e as instituições não fizeram qualquer tipo de oposição. Pelo contrário, elas disponibilizaram todas as informações e a gente está trabalhando aí para a devolução desses bens. Então, eu acredito que, pelo menos com os casos que eu me deparei até agora, há uma conscientização, né, dessas instituições da necessidade de devolução mesmo desses acervos arqueológicos. Ao menos os casos que eu me deparei não teve realmente nenhuma oposição, assim, pelo contrário. Não sei, não tem mais pergunta? Não tem. Aqui não. Não sei se alguém quer... Ninguém quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Se quiserem falar alguma coisa também, falar da sua experiência, né? Não precisa ser uma pergunta necessariamente. Tem uns colegas do IFAM aqui também, se quiserem falar alguma coisa. Só, vocês já me ouviram falar sobre isso muitas vezes, então dificilmente vão ter uma pergunta, mas se vocês quiserem complementar alguma coisa que eu tenha falado, ou trazer alguma experiência, enfim, para compartilhar. O pessoal tá tímido, eu acho. Tá. Bom, então não sei, acho que... Tu tem mais alguma pergunta, Jane? Não tem mais nenhuma pergunta. Era só da... Bom, se ninguém... Não sei se o Guilherme abriu a câmera, não sei se ele quer fazer algum questionamento ou alguma fala. Não, acho que não. Bom, pessoal, então acho que vamos encerrando, né? Novamente quero agradecer a Ana, a disponibilidade. A gente sabe que está num período bem difícil por vários fatores, né? E não deve estar fácil no IFAM, né? Então, agradeço bastante. Eu também. E espero poder contar contigo numa próxima. Imagina, gente, eu que agradeço, é sempre um prazer a gente poder conversar sobre isso, e qualquer coisa que vocês precisem e esteja ao meu alcance, estou disponível aí. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E aí só vou avisar o último comunicado, né? Como aconteceu nas outras palestras, a gente está gravando, né? E no fim da semana, no mais tardar no início da próxima, ela já vai estar disponível, né, na playlist, que já tem um link, que a gente envia sempre o link quando vai comunicar as próximas reuniões, as próximas palestras. Então é o mesmo link sempre, né? Então você não precisa esperar o próximo, caso queiram rever essa ou uma das outras duas, né? E é isso. Agradecer também ao público pela presença, né, pelo pessoal. Exatamente. E acho que é isso, então. Não sei se a Jane quer também ter Não, é exatamente isso que tu falou. Agradecer a todos, né? A todos que prestigiaram, a Ana mais uma vez, tá? E desejar um bom resto de semana para todo mundo. Isso aí. Obrigada, gente. Um abraço em todo mundo. Se cuidem.